O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Frei Carlos, pároco desta nossa paróquia tão amada, dos inícios de Brasília, e que foi também co-catedral, enquanto a nossa catedral ficava pronta, temos um respeito, um carinho muito grande pelo antigo barracão, né? A gente falava assim, né? Agora já tem uma outra igreja bonita, mas aquela primeira lá, onde hoje é o salão, era lá a nossa catedral dos anos 60 aos anos 70, enquanto a nossa catedral de Brasília ficava pronta, não é? Estava sendo construída. E desde o início, os nossos freis têm sido esta presença amiga, esta presença evangelizadora, esta presença de São Francisco, de Santo Antônio, aqui em nosso meio. E é um santo tão querido, que também desde os inícios de Brasília, a sua devoção já era tão grande, que nosso querido Dom Newton já quis dedicar uma igreja aqui no plano piloto para Santo Antônio. As leituras que nós acabamos de ouvir nos trazem alguns aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, devotos deste glorioso santo. O primeiro nos traz a primeira leitura, todo o sentido da sabedoria. Ser sábio é muito mais do que ser inteligente. Jesus inclusive louva ao Pai porque Ele escondeu as coisas aos sábios do mundo e revelou aos pequeninos. Os sábios do mundo param com a sabedoria na cabeça, na razão, ao passo que os sábios de Deus colocam essa sabedoria nas obras, no dia a dia, na convivência, descobrindo assim a missão que Deus deu a cada um neste mundo. Então nós, igualmente, como Antônio, devemos buscar a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus não é um conceito. A sabedoria de Deus não são palavras inefáveis. A sabedoria de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. É daí que Nossa Senhora tem o título de sede da sabedoria, aquela que teve a sabedoria de Deus em seu ventre. Ser sábio diante de Deus é, sobretudo, buscar a salvação. Ser sábio para o mundo é buscar dinheiro, prazer, poder, títulos, 5 minutos de fama, como a gente diz.
E Deus nos quer sábios nele. E a sabedoria em Deus é evitar o pecado e permanecer na graça. E quando não damos conta, com humildade, corrermos à Mãe Igreja, pedirmos o seu perdão através dos seus ministros e voltar à graça. Essa é a sabedoria em Deus. Viver sempre na graça. Então, vamos aos pouquinhos nos perguntando aí: eu sou uma pessoa sábia? Eu sou uma pessoa que vive a sabedoria de Deus, que vive em Cristo Jesus, que carrega Cristo consigo? Ou Cristo ainda está só na minha mente? Eu acredito, sei que Ele é o Filho de Deus, morreu por nós, contou tantas parábolas bonitas, fez milagres fantásticos, mas Ele ainda está fora e eu aqui. Tem muito cristão assim, em que Jesus não está dentro do coração, Jesus está fora. Só admira Jesus, mas ainda não tem dentro de si a presença do Filho de Deus vivo. É preciso se perguntar se somos sábios. Num segundo momento, Paulo vai nos chamar a atenção para o como ser sábio. Descobrir os carismas que Deus nos deu. Deus nos deu carismas, dons, diferentes dos outros. E assim, eu vou descobrindo o que é que eu tenho, que faço com muita facilidade, que para mim é até prazeroso fazê-lo, mesmo que seja um trabalho. Pode ser o carisma de ser uma boa mãe. Aliás, a profissão do lar continua a mais bela de todas para as santas mamães, não é? Pode ser do professorado, pode ser da escuta, pode ser da paciência. Tem gente que é paciente até o dia chega, né? Como a gente diz. Tem outros que perdem a paciência com isso aqui. Não tem dom. Tem gente que tem dom para ser paciente. Tem outros que têm dom para aconselhar. E uma palavra amiga muda a vida da outra pessoa. Tem gente que tem dom em tantos sentidos. E assim disse Paulo. A alguns foi dado o dom, inclusive, de serem mestres, como foi dado a Antônio. E o que é ser mestre em Cristo Jesus? É, antes de mais nada, ser exemplo de vida. Tem muito professor que ensina e o seu ensino fica na lousa. O mestre, o ensino vai atrás. E para onde a gente vai, a gente leva. Porque o professor, eu posso até aprender muitas coisas. Mas o mestre, ele é exemplo de vida. Não é só exemplo de conhecimento. Se nosso querido Antônio já é exemplo de sabedoria, soube viver em Cristo Jesus, é exemplo também de mestre. Soube ensinar a viver em Cristo Jesus. Se no primeiro momento nos perguntamos se somos sábios, no segundo momento pergunte: eu sou um mestre da fé? Aquilo que eu creio eu passei para minha esposa, para o meu marido? Aquilo que eu creio eu passei para os meus filhos? Aquilo que eu creio eu passo no meu ambiente de trabalho? É assim que a gente transforma a sabedoria em obras. E obras que ficam, que às vezes até incomodam. Quando eu era pároco da catedral, eu dizia para os que frequentavam a missa lá do meio-dia, porque todos eram ali da esplanada, trabalhavam nos ministérios, eu dizia: olha, no ambiente de trabalho vocês têm que manifestar Jesus, mas não precisa sair feito um doido gritando o nome de Jesus, que eu creio em Jesus. Não, isso aí é loucura. Jesus não quer isso. Jesus quer que com suas atitudes você convença o outro a ser bom. Jesus quer que com suas atitudes você mostre que o seu ministério, pelo menos num espaço ali, não tem falcatrua, não tem corrupção, não tem nada que se condene, porque você ali é um exemplo de vida. E de uma forma direta, você pode manifestar Jesus. Você carrega uma cruzinha, você tem uma Nossa Senhora, algum jeito você pode manifestar Jesus.
E tinha uma mocinha lá, muito tímida, sempre foi muito recatada. E um belo dia ela veio para conversar comigo e disse: Monsenhor, hoje eu estou muito feliz. Falei: por quê? Porque eu consegui transmitir Jesus. Eu não tenho coragem, sou muito envergonhada, tímida demais, de dizer uma palavra. Mas o que eu fiz? Eu fui lá nas Paulinas, comprei aqueles marca-página, e todo dia eu ponho um na minha mesa. Todo dia. E o povo começou a passar e a ver qual era a mensagem do dia. Olha que bonito. Olha o que é ser mestre. Levo os outros a Jesus, mesmo se eu não consigo dar uma palavra. Se eu sou tímido e recatado, enfim. E por que ela estava tão feliz? Porque disse: chegou no ministério inteiro, o ministro desceu no meu andar para ver qual era a mensagem do dia. Não é? Que coisa bonita. Os sábios do mundo se rebaixando para a sabedoria de Deus. Então pergunte-se: você é sábio? Você é mestre? E o terceiro aspecto é o que o Evangelho nos traz. Ide pelo mundo inteiro. Vamos falar num português bem falado, não é? Qual é o seu mundinho? Qual é o espaço que você tem? Na sua família, na sua rua, no seu apartamento, na sua casa, enfim, qual é o seu mundo? Esse é o mundo inteiro que Jesus está te mandando. A missão não é só para padre e bispo, não. A missão é para todos nós. Aquilo que a gente experimentou da sabedoria de Deus, aquilo que a gente aprendeu a ser mestre na sabedoria de Deus, a gente tem que levar àqueles que ainda não conhecem. Eis o ensinamento das leituras de hoje. E os apóstolos, com certeza, pensaram: mas Jesus, nós somos pescadores, não sabemos nem falar outras línguas, nem falar direito a gente sabe. Como é que a gente vai pelo mundo inteiro? E graças a estes homens sábios e de fé, o Evangelho chegou até nós. Assim nós temos também que levar o Evangelho adiante, a começar dos nossos pequenos, Papai do céu, até descobrirem a riqueza da Mãe Igreja com a Eucaristia, com a Palavra de Deus e com o exemplo dos santos. Vejamos agora Antônio. Num primeiro momento, um homem sábio. Sábio porque mergulhava em tudo na pessoa de Jesus Cristo. Não era sábio só porque era sabido, não. Era sábio porque em tudo ele colocava a pessoa do Filho de Deus vivo. Desde o momento em que decidiu entregar sua vida a Deus, depois viu o exemplo de Francisco e saiu da sua congregação para entrar nos escanos e seguir mais de perto Jesus pobre. Francisco dizia para os seus seguidores: vão a Antônio, que Antônio é sabido. Antônio vai endireitar os caminhos de vocês e levar vocês para o céu. Ensinar o catecismo, ensinar tudo o que a Mãe Igreja ensina. Santo Antônio é considerado doutor da Igreja, mestre da fé. Este é o doutor da Igreja. Aquele que ensina o que está no coração de Cristo, na palavra de Deus e o que a Mãe Igreja sempre ensina. A nossa família, não é? Desta forma, devem pedir a Antônio de Pádua a graça de sermos sempre igreja, de nunca deixarmos a Igreja de Cristo, de seguirmos os passos de nosso Senhor com o exemplo de Antônio, sábio e mestre. E ele ia a todos, tanto que saiu de Portugal e foi para a Itália. E hoje o seu ensinamento, a sua pessoa, até a sua fama, chega no mundo inteiro. Antônio, doutor nas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo humilde. E numa cozinha descobriram a grandeza da palavra de Antônio.
sabia falar muito bem, tinha o dom, mas foi pego de surpresa, não é? Porque tinha que ser feito lá uma saudação, e o que ia fazer a saudação furou, então pegaram lá o Antônio. E se der errado, a gente diz que foi o cozinheiro, não é? E chamou a atenção de... Acreditamos na comunhão de Antônio, e a humildade de Antônio deve estar no coração de todos nós, porque foi a humildade de Jesus. Veio numa manjedoura, viveu para os pobres, foi atrás daqueles que eram desprezados neste mundo, deu lugar àqueles que eram pequenos, mas atendeu também a todos, perdoou até seus inimigos. Essa é a imitação do santo. Não adianta eu querer a devoção de Antônio, querer até a graça através de Antônio, se eu não tenho uma postura de mudança interna, de pensamentos e de atitudes. Uma conversão de coração e uma conversão de atitudes. E como estamos na casa de Francisco e na casa de Antônio, com esses nossos irmãos tão amados, quero deixar um último recadinho que Antônio mandou dar para vocês. Não se esqueçam dos pobres. São os pobres que vão abrir a porta do céu para nós. Não adianta dizer, vai ser A, B ou C, que eu votei nele, que vai abrir a porta. Não, talvez não esteja nem no céu, não é? Mas são os pobres. Porque aquilo que você faz a um desses pequeninos, é a mim que você está fazendo. E se você faz a Jesus, Antônio vai dizer, esse aqui tem que abrir a porta. Não pode deixar. Nesses tempos de pandemia, sejamos sábios, fazendo tudo aquilo que é motivo de amor para com o outro. A máscara é motivo de amor, não é lei, não. Se é lei, a gente fica obrigado, não é? Tem que ser motivo de amor. Você se cuida e cuida do outro. Nós estamos vendo que não é invenção ou ideologia. Não, está todo mundo morrendo, rico, pobre, todo mundo. Então nós não podemos brincar com essa pandemia. Sejamos então sábios e façamos o bem para o outro quando a gente tem o distanciamento, quando a gente usa máscara, quando a gente faz aquilo que aqueles que entendem dessas coisas dizem para a gente fazer, justamente para o bem de todos, não é? Sejamos sábios igualmente, descobrindo quais os carismas que Deus me deu. O que é que eu tenho, que eu posso colocar ao serviço dos outros? Todo carisma, todo dom é para os outros, viu? Não é para você guardar para você mesmo, não. Todo carisma que Deus dá para a gente é para a gente usar em benefício dos irmãos. E levar o Evangelho a toda criatura, comece a levar o Evangelho dentro da sua casa, com a paciência, com o serviço, com a alegria, com o amor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de pandemia. E junto com Antônio, hoje todos nós que estamos aqui, vamos dizer a Deus um muito obrigado, porque nós ainda estamos aqui, né? Tantos irmãos nossos que já estão com Antônio no céu, e nós estamos aqui. Se Deus nos dá a graça da saúde, se Deus nos dá a graça de permanecermos aqui, é porque Ele tem uma missão para a gente. E a missão de Jesus é sempre levar o Evangelho, como Antônio fez, como Francisco fez, como Deus quer que todos nós o façamos, imitando o seu Filho Jesus. Que as bênçãos de Deus, pela intercessão desse glorioso santo, desçam sobre todos vocês. A gente às vezes fecha Antônio só no casamento, né? Para arrumar um casamento. Aí depois de 10 anos diz, Antônio, acho que você errou. Não, foi você que errou, não foi Antônio não. Né? Não jogue a culpa no Antônio. Mas tirando todo o lado da brincadeira, confiemos as nossas famílias a Santo Antônio de Pádua, e que este grande homem de Deus, que nós tanto veneramos, leve as nossas preces dessa Santa Missa a Jesus, que é o princípio e o fim da nossa vida. Que Ele nos escute, tenha misericórdia de nós e nos conceda as graças que mais necessitamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.